A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado, eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Se você apoia nosso trabalho de divulgação da doutrina de Deus, aquela que não esconde e não omite os textos bíblicos para cobertar interesses diversos, inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de todos os vídeos que serão postados no canal. Deixe o seu like, convidando seus amigos a se inscrever no canal. Compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Vamos apresentar mais um condensado doutrinário deixado por Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado, ou Anjo Poderoso do Apocalipse. Como não poderia deixar de ser, são verdades divinas e entregues expostas a nós, os teus filhos da carne. Faremos alguns comentários e a seguir faremos a leitura do mesmo. Duvide de tudo que você vai ver e ouvir aqui neste canal, mas após a dúvida, com o coração limpo e o cérebro puro, pesquisando e olhando no espelho da lógica, verás quem está com a verdade. O título do boletim dessa semana versa sobre o Brasil para depois do dilúvio de fogo, guerra atômica. Vamos voltar um pouco no tempo. O povo de Israel era o povo predestinado a receber a encarnação do Cristo planetário, que veio como o nome de Jesus, com a tarefa messiânica de ser o verbo modelar e modelador de comportamento, ou de como viver a lei de Deus, o supremo documento. Como ele disse, não vim derrogar a lei, mas sim dar-lhes cumprimento. Ele veio, entregou tudo, deixou o segundo batismo do dons de história, ou a entrega do derrame de dons para toda a carne, que é a promessa do Velho Testamento. E se cumpriu para depois da sua desencarnação, e avisou que a doutrina de Deus seria corrompida, como de fato aconteceu, através da besta 666, ou Igreja Católica Apostólica Romana, que iria surgir na cidade dos Sete Montes, que é Roma. Mas também ele apontou que viria o trabalho restaurador, através de Elias, que iria restaurar tudo que então ele havia sido entregue, deixado por ele. E o Brasil, por ser a parte da Atlântida redescoberta, daquela que irá capitanear e reestruturar toda a civilização do pós-dilúvio de fogo ou guerra atômica, como ele deixou avisado antes de encarnar, que iria atrasar um pouco, que Deus concederia mais aos filhos de Deus mais um pouco de tempo para ver se ficaria com Deus ou se daria as costas para Deus. E o Brasil é, da Atlântida redescoberta, o povo predestinado que irá levar a doutrina de Deus tal como Jesus deixou e praticou. E com a entrega do Evangelho Eterno, tudo será exposto, tudo foi entregue e exposto para nós, filhos da carne. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tem olhos de ver, que vejam. Vamos aprender com Deus, vamos com a leitura do boletim, tendo mais informações. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dá-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Gratidão, Senhor sagrado princípio, abaixo do Senhor a toda a corte celeste, começando por Jesus, o nosso verbo modelar e modelador, exemplo de comportamento. João Evangelista, o nosso atual diretor planetário e comandante dos trabalhos doutrinários, nessa hora de transição de uma para outra era. Gratidão pelos 3 exércitos socorristas que o Senhor nos deixou. As legiões socorristas, chefiadas por nossa querida irmã Maria Madalena, que socorre irmãos
e retirando dos umbrais das subcrostas das residências, recolhendo para posterior encaminhamento. E as legiões médicas, chefiada por nosso querido irmão Bezerra de Menezes, neste vasto trabalho nos hospitais da carne e de fora da carne, tendo expoentes como Dr. Zerbini, Dr. Fritz, Almeida Prados, Alberto Seabra, Oswaldo Cruz, entre outros. E as legiões que mantêm a disciplina e a ordem no planeta, chefiada por nosso querido irmão Nero, são as legiões soldados romanos, pretos velhos, índios, hindus, baianos, caboclos, marinheiros guardiões, as crianças floristas, enfim, os ciganos. Que Deus abençoe e que Deus pague a todos. Vamos à leitura do boletim. Prepara-te, Brasil, para depois do dilúvio de fogo ou guerra atômica. Abre parênteses. Entenda bem quem ler, fecha parênteses. 1. Quando foi a hora cíclica de haver a generalização da revelação consoladora, Deus enviou anjos ou espíritos mensageiros aos patriarcas hebreus, prometendo a doutrina integral a ter cumprimento através dos milênios. 2. Vindo Moisés, entregou a lei suprema de comportamento e o primeiro batismo de dons mediúnicos, chamado na Bíblia dons do Espírito Santo, a fim de seus filhos irem compreendendo verdades até então menos reconhecidas, como a imortalidade dos espíritos, a comunicabilidade entre os dois planos da vida, a reencarnação e a evolução gradativa. 3. Apesar dos crimes clericais contra a vontade de Deus, os profetas ou portadores de dons foram dando testemunhos, ainda que morrendo, por ordem dos clérigos, e Deus, através deles, prometeu a vinda do Verbo exemplar, e que também traria novo batismo de dons intermediários. 4. Vindo Jesus, o ungido Verbo modelo, entregou a modelagem de comportamento e, para a maior glória da verdade, marcou o batismo de dons para depois da crucificação. E assim aconteceu, como todos devem ler no livro de Atos dos Apóstolos. 5. E com Jesus vivendo o Verbo modelo, embora não dizendo tudo sobre a verdade, como bem deixou aviso, ficou no mundo isto: a lei a ser vivida para evitar crime entre irmãos. B. O verbo a ser imitado e saberem da sagrada finalidade do Espírito. C. Os dons a serem nobremente cultivados para ver a graça da revelação que adverte, ilustra e consola. 6. Como era sabido que tudo seria adulterado, corrompido, blasfemado por cleresias espúrias e ismos errados, ficaram as advertências. Primeiro, no sermão profético, Mateus capítulo 24 em diante. 2. Romanos 1, 22 a 32. 3. A segunda epístola de Pedro, capítulo 2. 4. Apocalipse, sobre a besta a sair da cidade dos 7 montes e o falso profeta que dela sairia. Apocalipse, capítulo 13 em diante. 7. Jesus bem afirmou: tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. 8. Evangelho eterno só está prometido por Deus no Apocalipse, a vir antes do findar do segundo milênio. Mas primeiro entendam o que foi entregue até Jesus. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus e o primeiro Pentecostes, o batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números, capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos, ou simulações, ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu, depois dos ensinos e das graças vindos de Deus, foram os rabinos ou padres ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo aparências de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus,
como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns, e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do Verbo exemplar, o Messias, e um novo Pentecostes, o derrame de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. Marcas do Verbo exemplar. É de antes de haver mundo, anunciado antes de encarnar, através de anjo ou mensageiro. Nasce em virtude de fenômeno mediúnico e não de homem. Vem com os dons do Espírito Santo ou mediunidades sem medidas. Produz grandes feitos mediúnicos. Não fica no túmulo porque representa a ressurreição total. Entrega o derrame de dons mediúnicos para toda a carne e manda entregar o livro dos fatos por vindouros ou Apocalipse. E por parte dos ignorantismos humanos, fica sendo o alvo das pedradas contraditórias, como afirmou o profeta Simeão. O Verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último cetil. Como Jesus tratou os padres, há de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Há de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Há de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis, por todos esses crimes respondereis. A imortal graça intermediária dada por Deus. Resumo dos dons do Espírito Santo, pois nunca foi terça parte de Deus, nem espírito comunicante, nem símbolo dos bons espíritos, mas sim carismas ou mediunidades, por onde anjos ou espíritos mensageiros produzem maravilhas. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus, como veremos a seguir, ao encadeamento perfeito entre as promessas do Novo Testamento, do Velho Testamento, que se cumpre no Novo Testamento através de João Batista e Jesus. Primeiro tempo ou período. Moisés, o grande médico todo o revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo ou período, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo ou período. João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram.
tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que foram dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. Lembrando sempre que ressurreição quer dizer desencarnação. Quarto tempo ou período. Depois de tudo preparado durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com as arrogas de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres e iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho, ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para o quantos estiverem longe, quanto o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas e a outras interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que levantaram no mundo. Primeira Epístola de João capítulo 4. E esses sinais seguirão os que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Hebreus 2, 4. Antigamente em Israel, ainda alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9,9, tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12,10. A consciência limpa e a nobreza de conduta, a humanitária bondade em pleno funcionamento, cada filho de Deus dará provas de ser apóstolo da lei de Deus, o supremo código. Assim aprenderá a viver a humanidade que surgirá da Atlântida redescoberta. Com a lei de Deus melhor vivida, o verbo modelo e melhor imitado, o porvir fará ver a graça mediúnica melhor vivida, livre de medonhas baixezas, a que sujeitam em fartas áreas da humanidade. Aquela advertência de Jesus em Lucas 12,10 virá a ser severamente praticada. Ninguém fabrica verdades para Deus. Moisés e Jesus foram estafetas de Deus, meros entregadores de informes divinos e grandes testemunhadores dos dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, por onde anjos ou espíritos mensageiros sempre tiveram contatos com os encarnados. Desgraçadamente, cleresias espúrias, mistificadoras, sempre traiçoaram a vontade de Deus. E aquilo que Moisés e Jesus tanto lembraram aos filhos de Deus, estude o que disse Moisés sobre os dons de Deus. Aprenda com Jesus no Evangelho segundo João Evangelista, capítulo 14, 15 e 16, que o divino intermediário dado por Deus é mediunismo consolador. E tenha em mente o que ensina os capítulos 12, 19 e 14 do Apocalipse, sobre o Evangelho Eterno a vir antes de findar do segundo milênio. No livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas estão os informes de Deus. Falsidades de todos os tamanhos tomaram o lugar da doutrina de Deus.
que apenas manda a cada um viver a lei, imitar o verbo modelo e cultivar nobremente os dons mediúnicos, para nunca faltar a graça dos intercâmbios entre os dois planos da vida. E uma das falsidades é querer que a doutrina de Deus fique fora dos capítulos 12, 19 e 14 do Apocalipse. Ler nesta ordem numérica, porque ao fazer a Vulgata erraram muito na ordem numérica dos capítulos do Apocalipse. O capítulo 13, por exemplo, devia estar antes do capítulo 10. Evangelho Eterno, Apocalipse 14, 6. Princípio, Deus, essência divina onipresente, onisciente, onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades e as leis relativas retornarão à unidade essencial, o espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino humanismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contém todas as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las no seio dos mundos, das encarnações ou desencarnações, até retornarem ao seio divino, como unas o Espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Krishna e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do essencial, e aí ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Eles se formam para o Espírito Filho meios de agir no cosmos ou matéria. Com a autodivinização do Espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser a divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. Perante a justiça divina, basta que alguém procure viver a lei de Deus, imitar o verbo modelo e cultivar nobremente os dons intermediários, para ser ministro de Deus. Cleresias, dogmas estúpidos, vestes e gestos palhaços, rituais ridículos e prepotências politiqueiras são coisas de encarnados e desencarnados, irresponsáveis, porque com a doutrina bem cultivada, cada um saberá como desempenhar suas tarefas, segundo a vontade de Deus. Imprima e distribua os boletins que colocam os ensinos e as graças de Deus ao alcance dos filhos de Deus. Não é a quantidade de papel escrito o que vale, mas sim aquilo que representa o espírito da Bíblia, a chave doutrinária, para apresentar a lei que ordena, o verbo modelo que exemplifica e os textos que ensinam sobre as mediunidades. Há necessidade de tantos palarpatanismos vazios e sordiamente contraditórios? Assim no boletim Oswaldo Polidório, Princípio Sagrado em sua encarnação nesse planeta. O reino de Deus. O reino de Deus não é palavrórios. O reino de Deus não é fingimentos. O reino de Deus é verdade conhecida. O reino de Deus é amor praticado. O reino de Deus é virtude acumulada. O reino de Deus está dentro de cada um. A cada um cumpre desabrochá-lo. Há uma sagrada finalidade para tudo. Aprenda com o livro Evangelho Eterno. Vide Apocalipse 14, versículos de 1 a 6. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, com as leituras dos boletins semanalmente e com os vídeos do Pai publicados mensalmente.
Que Deus abençoe, que Deus pague a todos, uma ótima semana e até a próxima leitura do boletim. Fiquemos todos nas bênçãos divinas, graças a Deus.